Sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 66. Irmãos amados, esse Salmo 66, muito provavelmente, foi escrito quando o povo de Deus recebeu das mãos do Senhor a vitória sobre os assírios. E você pode ver essa história sendo registrada no livro de Isaías, no capítulo 36 e no capítulo 37. Então o salmista revela essas palavras. Eu gostaria de ler com você do verso 1 ao verso 7 apenas. Diz assim: depois que o povo é vitorioso, tá bom, irmãos? Diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do Senhor, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Irmãos amados, eu gostaria de nesse momento meditar com você apenas na primeira parte desse salmo. Eu gostaria de trazer um tema para o nosso coração nessa noite, um chamado ao louvor a Deus. Nós vemos aqui, queridos irmãos, o salmista convocando os gentios para louvar a Deus. É muito interessante que o texto vai nos mostrar no verso 1, o salmista dizendo assim: aclamai a Deus toda a terra. O salmista está se dirigindo, queridos irmãos, aos gentios que viram Deus entregar a vitória ao seu povo, vitória contra os assírios. Mas, queridos irmãos, o salmista convida as nações gentias a louvarem a Deus pelo quê? Ele vai dizer: pelos feitos do Senhor ao seu povo. Quando alguns comentaristas, irmãos, falam que essa primeira parte do salmo é um convite para que os gentios que não conhecem a Deus louvarem a Deus, é porque o propósito de todo ser humano é louvar a Deus, os gentios e os israelitas e os judeus. Se você olhar direitinho, do verso 1 ao verso 7, o salmista chama os gentios para adorar a Deus. Do verso 8 a 12, os israelitas são chamados a adorar a Deus. No verso 13 até o verso 20, nós vemos o salmista chamando todos os povos para bendizer ao Senhor. Mas, queridos, por que em primeiro lugar o salmista chama os gentios para adorar a Deus? Porque o propósito, irmãos, de Deus ter criado o ser humano, seja ele da linhagem judaica ou não, é um só objetivo: é que o povo pare, adore ao Senhor, vá trabalhar, adore ao Senhor, está comprando, adore ao Senhor, está casando, adore ao Senhor, está viajando, adore ao Senhor, está vendo a forma que o Senhor governa os céus e a forma que Deus governa a terra, e o povo se volte em adoração ao Senhor.
Veja, é bem verdade, queridos irmãos, que só existe evangelização ainda, porque ainda não existe uma adoração plena a Deus. Os povos ainda não se voltaram para Deus. Todos os povos ainda não adoram ao Senhor. Por isso que a igreja do Senhor, os gentios hoje, eles são chamados para adorar a Deus, porque adorando a Deus, eles reconhecem os feitos do Senhor, eles se lembram dos feitos do Senhor, eles falam dos feitos do Senhor aos seus filhos, aos seus vizinhos, aos seus patrões, aos seus funcionários, e isso faz com que mais e mais pessoas se voltem a louvá-lo e a bendizê-lo. Veja que a palavra do Senhor, amados irmãos, vai nos mostrar que o propósito de todas as nações é louvar a Deus. Se você levar os seus olhos para o Salmo 98, se você levar os seus olhos para o Salmo 100, é célebre esse salmo, né, queridos? Chamando todos os povos para louvá-lo. Isso mostra uma ordem divina a todos os povos. Apresentem-se diante de Deus e louvem a Ele. Apresentem-se diante de mim e me louvem e me adorem. Mas, queridos irmãos, veja como esse texto é aplicado a nós. Olhe para o início de 2021. Olhe para o que você vivenciou. Olhe para o que você está vivenciando e perceba os feitos de Deus na sua história. Veja que o salmista faz exatamente isso, queridos. Ele olha para o Êxodo. Você vai ver aqui nessa primeira parte ele dizendo que o povo saiu do Egito, foi liberto do Egito. Ele vai mostrar, queridos irmãos, que o povo teve uma travessia no Jordão. Ele vai dizer, queridos irmãos, que o povo de Deus também viu os habitantes de Canaã sendo derrotados para que os israelitas pudessem possuir Canaã. Então ele diz assim: olha, louvem a Deus. Mas, irmãos, o que é que significa no Salmo? Esse salmista está dizendo assim: olha, a gente está se lembrando do Êxodo e a gente adora a Deus. O que é que isso tem a ver conosco? Veja, queridos, o Êxodo representava para Israel a ressurreição, que significa para nós hoje. Se para o povo de Israel o Êxodo foi a libertação do inferno, das amarras da morte, do jugo do pecado, a ressurreição para nós é a libertação do inferno, é Deus tirando o jugo do pecado sobre as nossas costas e nos dando uma nova vida em Cristo Jesus. É por isso que o salmista diz: lembre-se do Êxodo, lembre-se da travessia a pé enxuto, lembre-se como Deus prometeu e cumpriu a entrada do seu povo na terra prometida. Como nós podemos, amados irmãos, louvar a Deus? Lembrando que a semelhança do povo que viveu o Êxodo, literalmente falando, nós vivenciamos o Êxodo quando Jesus Cristo, na cruz do Calvário, abriu o caminho para Deus, nos tirou do inferno e nos colocou no céu, nos fez cidadãos celestiais. Quando, queridos irmãos, Jesus Cristo
ressuscitou, venceu a morte. E nós não precisamos mais temê-la. Venceu, queridos irmãos, Satanás. Aprisionou o cativeiro e nos deu libertação. Por isso hoje, nessa noite, nós somos chamados a louvá-lo. Mas, queridos, veja que os judeus recordam o Êxodo na Páscoa. A igreja recorda a morte e a ressurreição de Cristo na ceia do Senhor. Todo mês nós fazemos isso. Nós estamos anunciando que Deus é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa confiança, porque a obra dele não era eficaz, ela é, e ela permanecerá eficazmente por toda a eternidade. Ele é digno do seu louvor. Um chamado, queridos irmãos, a louvar a Deus. E esse chamado, em primeiro lugar, ele é expandido para todas as nações, os gentios. Mas do verso 8 a 12, nós iremos ver que os israelitas são chamados a adorar a Deus, a exaltar ao Senhor, porque é do meio deles que vem a salvação para todos os povos. Hoje, queridos irmãos, nós somos a Israel do Senhor. Sabe de onde é que parte louvor a Deus? Do nosso meio. Sabe como é que Deus usa pessoas para louvarem a Deus? É pegando você como instrumento e enviando você para onde você trabalha, para onde você estuda, para onde você mora, para que você faça mais e mais adoradores para Ele. Amém, irmãos? É desse jeito. Veja, queridos irmãos, que do verso 8 ao verso de número 12, o salmista vai dizer assim: bendizei, ó povos. Quem, irmãos? O nosso Deus. O nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor. Irmãos, veja como é interessante isso aqui. O salmista começa dizendo: olha, eu quero chamar vocês para louvarem a Deus. Os gentios devem louvar a Deus. Agora vocês que são o povo de Deus precisam louvá-lo. E o povo precisa ouvir o seu louvor. Fazei ouvido o vosso louvor. Ô irmão, só quem adora é o povo de Deus. Ímpio não adora não, irmão. Só quem adora somos nós. Como é que está a sua adoração? Como é que está o seu louvor a Deus? O salmista está dizendo assim: olha, a vitória lá contra os assírios foi Deus que nos deu. O Senhor é o Senhor da guerra. O Senhor é o guarda de Israel. O Senhor tem feito muito bem a nossa alma. Louvemos, pois, a Ele. Veja, queridos, o verso 9, o salmista diz: o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. O salmista está falando para a igreja da época, irmãos. Ele preserva a nossa alma. Ele não permite que a gente caia na fé. É Ele. Por isso Ele é digno do nosso louvor. Por isso, meu querido irmão, nós precisamos entender que a nossa dependência de Deus não cansa Deus.
Você já dependeu de alguém, que alguém se cansou de você? O ser humano é assim. O ser humano é assim. Mas o nosso Deus, nós dependemos dele, e ele não se cansa de nós. Ele não permite que os nossos pés resvalem. Verso 10 ele diz: pois tu, ó Deus, nos preservaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. O salmista está dizendo assim: a divina providência é digna de louvor, porque ela nos concede coisas boas, mas também ela é boa porque ela nos concede cativeiros, ela nos concede lugares estreitos, ela nos concede lugares quentes, para que a nossa fé seja apurada, depurada, provada. E o verso 12 ele diz: no final, Senhor, o Senhor sempre nos coloca em lugares espaçosos, em lugares confortáveis. O Senhor não nos abandona. O Senhor é digno do meu louvor. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero deixar com você apenas essas duas primeiras partes desse salmo. Mas eu gostaria de trazer alguns desafios para nós. 2 desafios aqui, rapidamente. Existe um chamado, irmãos, ao louvor a Deus. E nós precisamos entender que existem 2 classes de pessoas na terra: os que adoram a Deus e os que adoram a Satanás. Não existe outro grupo. Quem você tem adorado? A forma como nós temos adorado, se ela é bíblica, com certeza nós estamos adorando a Deus. Mas a forma que nós adoramos, se for de acordo com o nosso próprio coração, não é a Deus que estamos adorando. Bendito seja Deus, que dia após dia nos traz à sua casa para aprendermos a adorá-lo, louvá-lo, da forma que Ele exige, da forma que Ele nos ensinou, nos fazendo lembrar quem Ele é e o que Ele faz. Não saia daqui nessa noite sem dizer: Senhor, continua usando os meus lábios para te louvar, continua usando o meu coração para te louvar, continua me usando, Senhor Deus, para o louvor da tua glória. Amém, queridos irmãos? Vamos orar ao nosso Deus, vamos falar com Ele. Deus bendito, é bem verdade, Pai, que o propósito de vida que o Senhor colocou em nós é o segredo para a felicidade nessa vida, Deus. Se nós vivermos para adorar ao Senhor, com certeza nós iremos ser bem-sucedidos em outras áreas da vida, ó Pai. Com certeza, meu Deus, nós iremos passar por dificuldades também, mas isso não vai nos fazer parar. É por isso, meu Deus, que nós queremos cumprir o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, vivermos para o teu inteiro louvor e integral adoração, Pai.
Meu Deus, enche o teu povo nessa noite com louvor a Ti, com gozo na alma, refrigério, meu Deus, na alma, Pai. Senhor, leva-nos para casa nessa noite, com o nosso coração, Senhor Deus, constrangido, por lembrar de tantas bênçãos que o Senhor nos concedeu, Pai. Lá no passado, o Senhor realizou o êxodo com os israelitas. Na nossa geração, o Senhor mandou Jesus Cristo para nos libertar também. E nós vivenciamos o êxodo do inferno para o céu. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus. Abençoe teu povo, Pai. Leva teu povo em paz para casa. Leva o teu povo, meu Deus, animado, com louvores no coração, para apresentar diante do Senhor, meu Deus. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém, queridos irmãos. Recebem a bênção.